Terminar um relacionamento é uma merda, independente de quão ruim ele era, a gente sempre sofre muito com os finais, né? Encerramento de ciclos são extremamente importantes e hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga me contando sobre isso e vem sempre na minha cabeça algumas lições que eu já aprendi passando pelos términos que eu passei. E eu falo que assim, a gente precisa ter muita maturidade, muito discernimento para entender que aquilo ali é nada mais, nada menos que parte da nossa vida. Eu falo que quando a gente trata essas situações como extremamente atípicas e completamente inusitadas, nós realmente sofremos muito, né? E na nossa vida, a gente precisa tratar os desafios como parte do processo. Quando eu trato dessa forma, isso vira natural da vida. Entende o que eu tô falando? Às vezes na empresa as pessoas falam assim, nossa, mas é muito difícil, como que isso tá acontecendo? Meu Deus do céu, não sei o que fazer. E aí eu falo, gente, vocês precisam entender que isso é natural, isso faz parte do processo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma solução e entender também que criar soluções o tempo todo faz parte do desafio de empreender. Terminar ciclos envolvem algumas atitudes práticas que fazem com que o processo seja menos doloroso e menos desafiador. E por que você está falando menos, Yara? Porque realmente é menos difícil, mas não existe uma forma prática de fazer com que isso não doa nada, de fazer com que isso seja extremamente simples de lidar, até porque cada final de ciclo envolve uma circunstância. E o erro todo tá nisso, né? Criar fórmulas prontas para situações que são diferentes, sim. Por mais que tenha uma extrema semelhança, cada pessoa é formada, né, diante de circunstâncias completamente adversas. Então, às vezes, algo que não vai tocar em nenhuma esfera da sua vida pessoal, para mim já pode tocar na minha intimidade e me deixar completamente vulnerável de uma forma totalmente diferente da forma que você se sente. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo aqui não necessariamente é uma receita de bolo para quem terminou relacionamentos, mas eu acredito que são algumas dicas assim que fizeram muita diferença para mim. E a primeira coisa que eu acredito muito que faça sentido é analisar o término e a sensação que nós temos de muita dor a literalmente uma ausência de rotina e de convivência e de costumes, assim, porque aquela pessoa já fazia parte, né? Então, eu acredito que essa é a parte que mais doa no momento que a gente termina um relacionamento, porque existe uma rotina, existe uma constância e essas mudanças fazem falta. Uma outra coisa é que neurologicamente nós estamos acostumados com o sentimento de dopamina, com questões até hormonais mesmo. Acabou a bateria, mas eu já voltei aqui para falar com vocês. E eu tava na parte em que eu falo que um relacionamento, ele te coloca num contexto de rotina e de despertar determinadas sensações que não necessariamente, gente, tem a ver com amor propriamente dito. Às vezes isso tem a ver com hormônios, sensações, costumes que se tornam parte de nós. E isso acaba, além de despertar essas coisas dentro de nós, tornando sentimentos viciantes ali, são associações mentais que nós fazemos. Quando eu tiro do meu corpo uma fonte de prazer que permaneceu fazendo parte da minha estrutura de vida por um longo período de tempo, obviamente esse romper ele precisa de uma assimilação, inclusive neurológica. Então, eu tento trazer isso de uma forma muito prática também, porque eu lembro que ao longo de alguns encerramentos de ciclos na minha vida, eu li estudos assim, de Harvard, de estudos de psicólogos e psiquiatras muito conhecidos nacionalmente e internacionalmente, em que eles explicam esse fenômeno, inclusive com frases até um pouco frias, assim, falando que você não sente falta da pessoa, você sente falta de como aquela pessoa fazia você se sentir. E eu acredito muito, assim, porque realmente nós somos seres altamente adaptáveis e nós conseguimos superar determinadas situações, por mais difíceis que elas sejam, de uma forma mais neutra, no sentido de com menos impacto emocional inconstante, se nós temos clareza daquela situação de uma forma mais estrutural, sabe? Porque eu falo que o que faz com que a gente perca total consciência daquilo que está acontecendo e se envolva num mar de emoções é o fato de nós não conseguirmos assimilar com clareza aquilo que de fato aconteceu, né? Aquilo que realmente nós estamos sentindo, assim.
E eu falo que nós mulheres temos muita ilusão, né, nos relacionamentos. Então a gente meio que cria uma mentalidade definindo que todos os nossos relacionamentos serão para sempre, assim. Raras pessoas que eu conheci, assim, principalmente meus ciclos, minhas amigas levam muito a sério o relacionamento, elas começaram um namoro cogitando ver o que ia dar, sabe? Então, na maioria das vezes nós nos entregamos muito, né? E eu acho isso muito bom, inclusive, mas ao mesmo tempo eu entendo que nós precisamos ter uma mentalidade resiliente, não só no contexto de nos relacionarmos, mas também no contexto de autoconhecimento para entender os seus próprios limites. Quando eu li essas coisas e eu escrevi um pouco sobre isso, eu pensei em situações que a gente conseguisse tratar quase como que universais, né? No sentido de todos os términos são particulares, mas ao mesmo tempo algumas práticas comuns podem te auxiliar na superação desse processo com mais precisão. Eu ia falar rapidez, mas assim, acho que cada pessoa tem o próprio tempo e eu não acho que esse processo seja um processo rápido, até porque, gente, ele é um processo que oscila muito. Esses dias eu vi uma pessoa falando no Instagram que o luto é como um glitter. E aí ela usou o exemplo de depois de um tempo que uma festa passa, né, e você viveu ali um carnaval, no próximo carnaval você ainda pode mexer na gaveta e achar algum glitter pela casa. Às vezes algum evento, alguma festa, você tá ali, já passou tanto tempo e do nada você vai mexer em alguma coisa e você vê ali glitter impregna em todas as coisas. E aí quando ela fala sobre isso, eu entendo também que o término é um tipo de luto, sabe? E aí, obviamente, né, a gente não tá comparando tamanho de dor, a gente não tá comparando circunstâncias. Nossa, era nada a ver, luto é quando você perde. Não. Eu acredito muito que relacionamentos que foram importantes pra você vão fazer com que você viva um processo de luto diferente. E aí eu quero trazer esses insights pra vocês e eu acredito que vão vir pessoas na sua mente que estão passando por um término, passaram recentemente, eu acho que vocês vão se identificar com isso. E aí, se vocês sentirem, compartilhem esse vídeo também com outras pessoas, que eu acredito que a nossa maior função existencial é colaborar não só para a nossa evolução, como para a evolução das pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria muito que vocês conseguissem, né, superar essas dificuldades de uma forma mais inteligente. Porque eu falo que olhar para a situação de fato, olhar para a situação como ela é, traz uma consciência maior. Começando aqui por algo que faz muito sentido na minha cabeça, que é buscar refúgio na nossa cama. Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso é muito real. Muitas vezes a gente tá querendo buscar refúgio nos outros. A gente quer buscar refúgio nas saídas, a gente quer buscar refúgio em festa, a gente quer buscar refúgio em ficar conversando, desabafando com pessoas que vão falar às vezes o que a gente quer ouvir ou às vezes o que a gente não pode ouvir. Mas eu acredito que é crucial nesses momentos assim de encerramento de ciclos a gente buscar um refúgio dentro de nós. Quando eu falo cama aqui, não é uma cama propriamente dita, mas é realmente um momento de introspecção. É aquele momento que você para, olha para dentro de você e fala assim, olha, realmente eu preciso encarar isso com mais profundidade. E muitas vezes eu entendi que eu buscava a resposta nos lugares errados, nas pessoas erradas. O meu maior nível de amadurecimento foi quando eu comecei a entender que seria necessário viver as experiências comigo, e no momento em que isso se desdobrasse em uma solução, eu compartilharia com algumas pessoas. Uma coisa muito importante também, é importantíssimo, na verdade, chore até as suas lágrimas esgotarem, assim. Tem gente que fala comigo, eu não quero chorar, não vou chorar. Gente, lágrima é realmente uma forma das emoções esvaziarem ali dentro de nós. Então, é muito importante chorar. E eu sou uma pessoa que eu era muito chorona. E desde que eu comecei a lidar, né, eu tive uma depressão profunda em 2019, eu comecei algumas medicações. E eu falo que essas medicações, elas estabilizaram o meu sentimento. E hoje, eu choro muito menos. Quando eu falo sobre chorar muito menos, é porque realmente, assim, para uma coisa me fazer chorar, eu preciso sentir uma emoção muito, muito, muito forte. Mas é muito importante quando você sentir vontade de chorar, que você chore, porque isso vai fazer com que as suas emoções aliviem. Eu acredito também que uma outra coisa muito importante é a gente não se colocar num contexto propício para tristeza. Yara, qual que é o contexto propício para tristeza? É você ver fotos antigas, ouvir músicas lentas, conversar com pessoas que falam sobre isso o tempo todo. Enfim, tem várias microformas da gente se colocar em situações que vão despertar a tristeza, né? Tem gente que gosta disso. Eu acho que é completamente improdutivo. Então, Yara, então eu vou buscar festas? Não, mas você não vai se colocar em situações que vão despertar isso em você. É um total redirecionamento da sua energia para situações que não vão te remeter
ao relacionamento. Outra coisa, né, que eu anotei, eu acredito que é muito interessante, é nós conseguirmos fazermos pequenas coisas por nós. Então, por exemplo, eu tenho um sorvete preferido. Eu vou comprar esse sorvete preferido. Então, por exemplo, eu gosto de treinar e fazer uma prática de yoga. E aí já tinha um tempo que eu não fazia. Então, eu vou marcar essa aula, eu vou fazer isso por mim. Eu gosto de eu quero fazer uma massagem. Eu amava fazer uma massagem. E às vezes é um mimo mesmo, tá, gente? Porque assim, ninguém pode ficar. Eu não vou ficar tomando sorvete todo dia que eu gosto. Eu não vou faltar ao meu trabalho todos os dias, né? Tipo, eu falo que todas as vezes que eu terminei domingo, segunda eu tava na empresa, assim. Não tinha muito essa pausa, mas ao mesmo tempo, nos momentos que eu sentia necessidade, eu me acolhia de alguma forma. Então, foi muito importante, assim, sabe? Eu entender que era muito essencial ouvir as minhas emoções. Todas as oportunidades que eu tinha de me acolher, de certa forma, eu fazia. Outra coisa extremamente importante, junta tudo dessa pessoa e ou devolva ou doe. Eu sou uma pessoa assim, quando eu termino relacionamentos, encerro ciclos, né, desfaço relações, eu sou muito decidida. Então, em todos os meus anos de vida, eu não voltei atrás. Eu realmente honrei a minha decisão e eu honrei a minha decisão com afastamento completo. E eu falo que de um jeito muito estranho, assim, né, pessoas que eu dividi a minha vida por um determinado período, inclusive relevante, eu opto realmente por não viver ou conviver. Particularmente, tem uma pessoa que eu vivi no passado que eu converso assuntos profissionais assim, mas eu sou uma pessoa extremamente direcionada sobre isso. Então eu não sigo, eu não vejo, eu não converso. E obviamente, gente, encontrei na rua, eu vou cumprimentar, vou perguntar como é que tá a família. E eu falo assim, que exceto uma relação que eu tive, todas as outras, se as pessoas precisarem de mim ou vice-versa, eu acredito que não teria um problema. E eu falo assim, situações muito particulares. Mas ao mesmo tempo eu não sou essa pessoa, eu não mantenho nenhum nível de relacionamento, eu faço questão, inclusive. Eu acredito que não faz nenhum sentido, primeiro por quê? E aí é uma coisa que eu converso muito com as pessoas. Hoje em dia, tudo que nós fazemos evidencia algo. E independente de ser pessoalmente, independente de ser nas redes sociais, então eu acredito que tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, elas querem dizer algo. Então eu acredito que a forma de encerrar ciclos é deixar muito claro que isso está encerrado. E deixar claro que está encerrado é a gente ter algumas atitudes meio drásticas, né? Podem parecer drásticas, mas isso é importante. Uma outra coisa que eu acho muito legal nesse momento de encerramento de ciclo, que a gente sente esse luto, é planejar uma viagem. Faça algo por você. E aí você fala comigo, eu não consigo planejar uma viagem, mas assim, gente, todo mundo consegue planejar uma viagem para algum lugar, não necessariamente um lugar luxuoso. Às vezes você faz uma viagem de 3 dias, 4 dias num feriado para uma pousada, mas assim, por que eu acho importante a viagem em si? Porque você sai do ambiente de agora, do ambiente cotidiano e das circunstâncias que podem fazer com que você relembre aquela situação, aquela pessoa. E na minha mente isso é muito importante porque isso é capaz de te colocar em um novo ciclo, sabe? Como se você estivesse entrando num novo momento, e eu acredito que é muito importante a gente fazer esses divisores. Então, se você decidir que uma viagem pode ser esse momento, eu acho que é uma excelente escolha e é o que eu faria também. Uma outra coisa, gente, eu lembro que eu vivi isso no meu primeiro término e foi uma coisa muito sábia, assim. Eu sou muito determinada, assim, eu tenho uma condição um pouco diferente de fazer aquilo que eu me predisponho a fazer. E são poucas coisas que eu vejo que eu tenho essa determinação toda. Eu tenho muita dificuldade de seguir constante em determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ser constante no treino ali se eu não tiver um personal me esperando. Eu tenho muita dificuldade de me manter constante em relação a um horário de levantar, de acordar. Eu falo que a vida inteira, pra mim, acordar era o maior pesadelo da minha vida. Então, eu meio que me forço em algumas situações a fazer essas coisas. Mas em outras eu já sou muito determinada e pra mim é muito objetivo e muito claro. E assim, eu não volto atrás. Então, um combinado comigo era... eu nunca vou entrar no perfil dessa pessoa mais. Tipo, acabou. E, gente, por incrível que pareça, eu sei que muitas pessoas fazem fake, muitas pessoas entram e saem, muitas pessoas...
Eu não entrava por nada. E isso se mantém, assim. Tem relacionamento que eu terminei tem 4, 5 anos e, tipo, isso não acontece. Outra coisa muito importante, não telefonar em hipótese nenhuma. Às vezes a gente termina, né? Eu lembro que teve um relacionamento que eu terminei e eu tinha acabado de mudar pra morar sozinha. E eu ficava assim, gente, eu sofri bastante nesse término. Porque, enfim, foram algumas expectativas que eu tinha criado. E aí eu lembro que eu ficava assim, o que tem, né? Se eu ligar pra saber como é que tá, pra conversar. E aí no meu inconsciente, na verdade, meu subconsciente falava assim comigo, liga, o que tem? Vai ser uma conversa, né? Vai que vocês conseguem encontrar um caminho. Gente, tipo assim, eu simplesmente colocava na minha cabeça e eu falava, isso não vai acontecer e ponto final. E aí eu ficava muito, assim, ansiosa em alguns momentos. Eu entrava pro chuveiro, eu tomava um banho, eu respirava fundo, eu fazia uma oração e tipo assim, acabou, eu não ligava. Inclusive, não liguei, assim. E eu acho que a gente precisa ter um pouco de consciência, sabe? Amor próprio também. Eu tô falando com algumas meninas aqui, eu tenho certeza que às vezes vocês pensam que vocês não têm o valor que vocês têm. Então, não fique implorando por amor de quem não quer te amar. Isso é muito claro na minha cabeça e eu preciso falar isso com vocês também, assim. Não se coloquem no lugar de implorar por algo que deveria ser natural. Ai, Ui, mas é muito difícil. Nossa, eu gosto muito. A gente tem uma história muito longa. Eu queria muito tentar. Gente, se você quer tentar, eu acredito que algumas coisas nós precisamos fazer pra quebrar a cara e nunca mais fazer de novo. Porém, eu acredito muito que o que tem que ser tem muita força. Então, tudo aquilo que você precisa fazer sangrar pra dar certo, não é pra dar certo. E mais cedo ou mais tarde não vai funcionar. Eu tenho uma amiga que namorou 8 anos e decidiu que era o momento de terminar. Mas aí, na época de terminar, eles acreditaram que noivar e morar junto poderia resolver. E aí, teve um pedido de noivado, que foi uma coisa completamente inusitada, porque na cabeça de todas as nossas amigas o término ia acontecer, acabou que não aconteceu. Ela aceitou o noivado e foi mais um ano de tentativa e de insistência, e aí eles romperam o relacionamento. E aí eu falo que quanto mais longe o relacionamento vai, mais traumático é a situação, né? Imagina um noivado, envolver as famílias, todo mundo construir a expectativa, começar a organizar um casamento. Então, assim, se algo não está dando certo, se não está sendo bom, se as coisas estão demonstrando não se acertarem no curto ou longo período de tempo, não insistam. Entendam que é o momento de encerrar, e não só isso, que existem outras excelentes oportunidades te esperando na frente. Eu falo isso porque no meu último relacionamento, assim, eu literalmente não terminei antes porque eu tava com a cabeça tão cheia em tanta coisa, mas pra mim já tava evidente que não era o meu relacionamento da vida, que não tinha a menor condição, assim, o sentimento também já não existia, enfim, caos. Não vou nem entrar em detalhes, mas assim que eu tomei uma decisão, aconteceu algo muito bom na minha vida. Então você precisa entender que para algumas coisas muito incríveis começarem, você precisa literalmente encerrar o ciclo anterior. E insistir em algo que tá com cara de fracasso não vai tornar isso promissor, entendeu? Às vezes a gente pensa que a insistência pode mudar a roupagem de algo que declaradamente não foi feito para dar certo. E você já sabe disso. Então escute a sua intuição e tome as decisões importantes e necessárias o quanto antes. Uma outra coisa que eu coloquei aqui como muito importante é respirar. Então o processo ele oscila muito, é muito desafiador, várias coisas ao longo do dia podem te lembrar isso. Às vezes você fica, sei lá, 4 dias sem nem pensar e um dia de repente vem uma bad absoluta. E é importante que você aprenda a respirar nesses momentos. Esses momentos eles não vão durar para sempre, esses momentos não significam que você precisa tomar uma atitude. E algo que eu tenho comigo muito forte, assim, nos momentos de vulnerabilidade das nossas emoções, nem tudo que nós sentimos precisa se tornar uma ação. Yara, como assim? Às vezes você pensa que você está com saudade da pessoa. E aí nós temos a mania de querer externalizar as nossas emoções através de uma ação. Então, quando eu tô muito brava com alguém, eu tenho a tendência de falar, escrever, mandar alguma coisa. E muitas das vezes eu mesmo volto atrás e eu falo, meu Deus, o meu pensamento ele não precisava ter se tornado uma ação, né? Então, pensamentos são só pensamentos. Eles podem vir e eles podem ir embora. Eles não precisam se materializar em alguma atitude. Respirem. Nos momentos que vocês sentirem desespero, que vocês sentirem muita falta, que vocês sentirem raiva, que vocês sentirem angústia, né? E que vocês sentirem uma vontade absoluta de fazer algo, esse pensamento ele pode vir e ele pode ir da mesma forma que ele veio. E assim, é muito especial quando a gente consegue fazer com que os pensamentos literalmente fluam em nós, mas não necessariamente se exteriorizem. E isso a gente só consegue fazer através de respiradas longas, assim, e funciona, gente, por incrível que pareça, funciona. É como se a nossa mente fosse
dissolvendo, sabe? Aquela emoção, aquela intensidade toda, e a gente começa a acalmar, e aí é como se essa água que tivesse muito turbulenta se tornasse calmaria. Quero terminar com um conselho muito importante também, né? Uma das coisas que eu me aconselhei, eu quero compartilhar com vocês, que talvez vocês possam aproveitar, é mantenha-se ocupada. Mantenha-se ocupada. Isso é muito, 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 muito importante. Eu falo que uma mente ansiosa, ela consegue fazer muita merda, mas uma mente ocupada, ela não tem tempo pra isso. Então, eu coloquei aqui, e eu acredito que é muito importante, não se dê tempo. Vai fazer algo no seu dia, estude, leia, saia, conheça outras pessoas. E assim, evita pensar nessa situação. E quando eu falo isso, eu falo de uma forma produtiva. Busque coisas interessantes, busque coisas que terão um período ali, né? Um início, meio, um fim. Não coisas voláteis e coisas transitórias ou superficiais, mas busque um novo conhecimento, busque novos lugares, dedique a novas práticas, estude coisas que possam chamar a sua atenção, assista documentários que te aprofundem em conhecimentos. E mais do que isso, gente, entendam sobre como o seu cérebro funciona. Isso é muito relevante. Os seus neurotransmissores podem ser direcionados e guiados para que atuem de forma a acelerarem esse processo de desapaixonar ou de esquecer algo que teve um papel muito importante na sua vida. E esquecer, eu falo no sentido de apagar essa emoção e essa dor que está sendo gerada agora pelo simples fato de estar vivendo um cenário de alguma ausência. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem longo, mas eu acredito que isso pode virar a chave de várias pessoas que estão passando por esse momento, que realmente não é um momento fácil, mas é completamente esperável. Minha mãe já dizia que eu nunca vi ninguém morrer de término.